Qual é o segredo de sucesso na liderança cristã? Uma das questões fundamentais que nós queremos avaliar são algumas áreas de vulnerabilidade que o líder tem. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rubens Múzio, inscreva-se aqui nesse canal de teologia e prática e cristianismo e espiritualidade. Participe e reflita sobre a sua própria jornada em todas as esferas da vida. Você está trabalhando demais? O líder precisa investir muito tempo, considerando o ambiente de trabalho, as pressões, a necessidade de desempenho que vem de dentro e da pressão que vem de fora. E, portanto, ele pode estar em débito com a sua alma, e débito com o seu corpo, débito também com seus relacionamentos mais próximos, em dívida com aquelas pessoas próximas, porque ele trabalha muito. A não ser que ele invista muito tempo da semana, muitas horas no trabalho, ele imagina que não irá crescer. Frequentemente a sensação é que se você não trabalhar mais, a coisa não se desenvolve, a igreja não cresce, seu projeto não se desenvolve. Então, um dos maiores problemas hoje que a liderança cristã enfrenta é o esgotamento emocional, o esgotamento físico por excesso de trabalho, o burnout que a gente chama. Isso vai tratando da alma de forma estressante, isso vai causando estresse nos relacionamentos próximos, estresse na igreja local. Simplesmente não sobra energia para investir na vida interior, na alma, naquilo que é fundamental. O excesso de trabalho pode destruir realmente o prazer espiritual e o gozo ministerial que a gente percebe numa boa teologia cristã do Novo Testamento na vida de Jesus Cristo. Sem esse espírito leve, feliz, vai ser muito difícil a gente se reunir e adorar com pessoas, a gente estar feliz no ambiente de culto, a gente estar realmente feliz no fundo da nossa alma, a gente encontrar aquela paz interior. Busque o equilíbrio, olhe a partir das lentes da mente e do coração de Jesus o seu trabalho, as suas atividades religiosas, a sua agenda semanal, seu calendário do mês e reflita sobre mudanças que precisam acontecer no seu trabalho, reflita sobre o peso enorme que está sobre as suas emoções, sobre o esgotamento da sua família e que talvez seja o momento agora para você tomar algumas decisões e não trabalhar tanto assim e ter uma mente mais parecida com Cristo na liderança. Você está ansioso? O medo, ele vai paralisando o líder. A ansiedade, ela vai fazendo com que a gente se pergunte o tempo todo como as pessoas querem que você seja, se você está agradando, se vai dar tempo, se você vai conseguir, de onde vai vir o dinheiro, se você vai chegar lá. A gente sempre então sente esse peso da ansiedade sobre o nosso coração, tomando conta de nós, esgotando a nossa alma. E esses sentimentos são semelhantes à liderança da igreja, muitos líderes ansiosos. Como é que você lida com o medo de não conseguir, de não dar certo, de não chegar lá, que a ansiedade provoca as preocupações que a sua alma talvez estejam te sobrecarregando, tirando do seu sono, te dando insônia. E invista tempo para refletir sobre a ansiedade. Faça terapia se necessário. Converse com um psiquiatra se você já perceber sinais no seu corpo de que seu corpo está sofrendo também, sua alma está sofrendo e precisa de ajuda. Você está trabalhando demais, você está ansioso. São algumas questões iniciais que nós devemos olhar para dentro de nós e perceber como podemos ser líderes com a mente e o coração de Cristo nos dias de hoje. Você administra bem conflitos? O nível de tumulto interior, de desordem que existem dentro de nós e o caos na comunidade é enorme. É claro que há um combate que a gente chama frequentemente entre a luz e as trevas. A gente culpa às vezes o diabo daquilo que está errado dentro de nós. A gente fala que é o inimigo e não percebe que o maior inimigo somos nós mesmos, nossas próprias projeções sobre os outros, nossas próprias áreas não saradas, nosso próprio coração que está ferido. E o líder frequentemente não administra bem o conflito. Essa é uma questão que move profundamente as divisões entre as igrejas, as relações nas comunidades religiosas. A gente percebe que a alma de Cristo, pacificadora, reconciliadora, não está bem desenvolvida no coração de muitos líderes, que estão abatidos, cansados, frequentemente pelo nível de energia que precisam investir no lidar com os diversos conflitos que acontecem
com a raiva, com o ressentimento, o nervosismo, a irritabilidade e o mau humor que existe na comunidade e no seu próprio coração e nas suas próprias relações e junto às pessoas próximas. Preciso conversar sobre esses assuntos, preciso a gente ter um ambiente em que a liderança construa essa alma, esse coração de Jesus na liderança a partir da sensibilidade, da reconciliação, de um ambiente de diálogo, um ambiente em que a gente procure um equilíbrio emocional maior a partir de uma relação pacífica uns com os outros, a partir do desenvolvimento de uma teologia do shalom, não é? O que conta realmente é como nós lidamos com as coisas, como é que nós nos sentimos diante dos conflitos. Evitar conflitos é impossível. Eu tenho alguns vídeos no meu canal que falam sobre resolução de conflitos, você pode entrar lá e assistir alguns deles. Nós vamos enfrentar conflitos. Conflitos fazem parte da vida, mas é o como nosso coração está, o como a alma, o coração, a vida de Jesus dentro de nós afeta a maneira com que nós falamos, fazemos e vivemos em meio aos conflitos, é que vai ditar o nosso sucesso ministerial. Você tem apoio e mentoria ministerial, pessoal, espiritual, pastoral, enfim, como líder, para quem você chega naquele momento para abrir sua alma quando as coisas não estão funcionando bem. Para quem você talvez preste contas de uma certa forma com outros líderes, outras pessoas que são importantes para você, íntimas do seu relacionamento, e que você tem a liberdade para ser você, sincero, honesto, abrir sua alma, falar com aqueles que se interessam realmente por você. Essa é uma questão delicada, porque vivemos em ambientes em que a prestação de contas não é bem visto. Nós temos uma série de barreiras de sermos sinceros uns com os outros, e os líderes têm grandes máscaras, personas muito bem desenvolvidas que lhes impedem de serem totalmente sinceros com aquilo que a alma deles experimenta, né? É fundamental que a gente encontre ambientes assim. Eu já pertenço a uma organização há mais de 20 anos, a CEPAL, servindo pastores e líderes na América Latina. Um dos pontos centrais nessa organização tem sido fazer parte de um pequeno grupo de homens e mulheres que discutem, que abrem a alma num ambiente de confidencialidade, de confiança, que a gente pode ser nós mesmos, a gente pode se expor àquilo que está no fundo do nosso coração, a gente pode compartilhar nossas dores, temores, medos, transgressões, provações, num ambiente de confiança. A gente precisa disso. Os líderes precisam ter um pequeno grupo em que eles possam se abrir, em que eles possam ser mentoreados e mentorear uns aos outros, em que eles tenham apoio, uma mentoria, não num ambiente de autoridade, de controle, de domínio, de formalismos, de fundamentalismos, mas num ambiente de compaixão, um ambiente em que a gente pode se abrir. Esse é um desafio, eu sei que há poucos ambientes assim, mas é fundamental que você procure 2 ou 3, homens e mulheres, geralmente do mesmo sexo, é até melhor para que a gente consiga tratar com intimidade algumas questões pessoais do nosso coração, da nossa alma, e em outros ambientes com casais, outros ambientes em grupos mistos, também é muito legal que isso aconteça, mas ambientes em que você consiga perceber, observar, experimentar a mente de Cristo, o coração de Jesus dentro de você e no coração das pessoas, para que vocês possam crescer juntos, encontrar saúde, sucesso, ministério saudável nos dias de hoje. Você lida bem com o tempo, com a sua agenda, de forma produtiva? Eu também tenho alguns vídeos sobre isso, a gente sabe os desafios enormes que nós lidamos no dia a dia com aqueles ladrões do nosso tempo, reuniões, visitas, interrupções, telefonemas, leituras irrelevantes, televisão, procrastinação e assim por diante. Há muitas questões, você pode ler, você pode assistir coisas nesta área, eu tenho alguns vídeos, como eu falei, sobre o uso, administração do tempo, administração da vida, olhar para a sua agenda, um senso de propósito. Mas essa é uma questão fundamental para o líder nos dias de hoje. Como é que a gente olha com os olhos de Cristo, com a alma do Evangelho, com o coração de Jesus, para o uso da nossa agenda, para o uso do dia a dia da nossa semana? Você come de forma saudável, você está cuidando do seu corpo, fazendo exercícios, enfim, cuidando da sua saúde mental e emocional e cuidando da sua saúde física? O nível de estresse é enorme. A energia que a gente gasta na liderança, no ministério pastoral, no ministério de comunidades é enorme. A liderança religiosa suga, drena uma energia emocional, interna, psíquica, importante e que nós precisamos recarregá-la no dia a dia, né? Isso é fundamental, considerando, eu percebo que em reuniões, encontros de líderes que eu participo, que eu vou, que eu treino, eu percebo que muitos deles não estão cuidando do corpo, muitos deles não têm atividades regulares,
Eu caminho, eu pratico yoga, eu todo dia estou fazendo uma atividade diferente, de corrida, de bike, enfim, há uma série de coisas que você pode incluir na sua agenda, mesmo que seja períodos curtos, mas você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, mas também cuidar do seu colesterol, cuidar da sua mente, mas também cuidar da sua glicose, saber cuidar bem da sua barriga, saber cuidar bem do seu organismo. Isso é fundamental para uma vida feliz, é fundamental para uma vida onde você tenha mais energia, inclusive para lidar com as questões, para você cuidar com as áreas diversas que somatizam, que se psicossomatizam em você, no seu coração, na sua alma, no seu corpo. É importante que você, como líder, também procure cuidar dessas áreas. O número de líderes, pastores e líderes que praticam esporte, que cuidam da saúde mental, da saúde física, é pequeno ainda. Então eu quero desafiar você a olhar para esse lado. Como é que você lida com as tentações, provações e os antagonismos na sua alma? A gente sabe que muitos líderes acabam falhando em buscar esse equilíbrio, em trazer um equilíbrio interior, encontrar aquela necessidade de paz na alma diante de tentações do dia a dia, as provações diversas, as áreas da nossa alma que somos convidados a transgredir, a atos de desamor, a atos simplesmente egoístas. Eu não quero aqui trazer uma lista formal, moral, de atos externos, porque elas são secundárias. O importante é o que acontece na alma. Essas listas que a gente cria de igrejas variam de instituição para instituição e alguns colocam certos pecados como sendo os piores, né? E acabam relevando coisas importantes da alma. Mas é importante olhar para o coração e ser sensível com os olhos de Cristo, com o coração de Jesus, com a mente de Jesus. Olha para o seu coração, veja as áreas de luta, de desafios, de fraqueza, de humanidade sua também, ou áreas que você parece que está meio desequilibrado, atendendo para um lado que talvez não lhe faça muito bem, não lhe traga paz, não lhe traga alegria, o que destrua a vida de outros, a pensar de uma forma a partir do coração de Jesus. Como é que você pode ser um bom líder, então, nessas diversas áreas? Eu sugeri 7 áreas diferentes aqui para você perguntar, pensar, levantar questões e que você pode talvez elaborar melhor o que significa ter sucesso na sua vida pessoal, sua vida ministerial, diferente apenas do sucesso numérico. Muitas vezes o sucesso numérico pode trazer um fracasso de alma e frequentemente o sucesso da alma pode também estar acontecendo no meio em que você perceba ou sinta que está num fracasso, num esgotamento pessoal e ministerial. Mas se nós estamos engajados em funções dessa liderança, a partir dos olhos de Cristo, sem primeiramente encontrarmos nós mesmos na pessoa do Evangelho, a nossa vida espiritual, a gente vai sentir sempre um peso muito maior do que a gente pode carregar. Quando a gente não vai bem, quando a gente está esgotado, quando a sua alma está pesada, a gente causa efeitos muito negativos uns nos outros. A gente pode machucar aqueles que estão ao nosso redor e debaixo da nossa liderança. Somente quando nós nos encontramos nós mesmos em Cristo, em Deus, a nossa espiritualidade, experimentamos profundamente o centro da nossa identidade, a partir dessa relação com a alma de Jesus, com o coração de Deus, somente aqueles que caminham então para dentro, encontram um sentido da vida maior do que o sentido da vida do sucesso, da prosperidade, do numérico, dos resultados palpáveis na organização, que a gente vai ser livre mesmo para buscar quem nós devemos ser em Deus e nos livrar do excesso de ansiedade da vida e poder compartilhar melhor a dor e o sofrimento dos outros, para mais liberdade da alma que nós temos em Jesus Cristo. Nós devemos reconhecer que nos preocupamos demais com a autoimagem, nos preocupamos demais com a aparência, nos medimos em termos de sucesso numérico, sucesso de curtições, nós avaliamos a vida e sucesso a partir da qualidade dos nossos programas, da beleza dos nossos prédios, nós avaliamos a nossa realização ministerial a partir do impacto econômico que causamos, o impacto numérico, a influência até mesmo política que temos. Enchemos nossa agenda de atividades, de reuniões, de compromissos e que não sobra um tempo para a gente se conectar com a alma de Cristo, com o coração de Jesus, com o Espírito de Deus que está dentro de nós. E a gente não encontra repouso, a gente não se sente tranquilo se a gente não fizer isso. E onde que a gente vai encontrar esse repouso, essa tranquilidade? Se não atentos a Deus na palavra, se não atentos a experimentar o Deus do Evangelho na palavra, atentos à voz de Deus no nosso engajamento
de oração e também de forma despreocupada, tomando um café com um amigo e que leve a um compartilhar de ideias, a mentorias, a uma direção, a sabedoria comunitária que nós encontramos com bons amigos e boas amigas. Aqueles que querem preencher o vazio interior simplesmente através do servir, das atividades, do fazer coisas, do sucesso, eles vão espalhar muito mais felicidade para os outros. Espalhamos a felicidade, espalhamos a nossa ansiedade quando não estamos bem, espalhamos a nossa intranquilidade sobre os outros quando não encontramos a nossa paz e tranquilidade interior. Nós queremos ajudar, devemos ajudar uns aos outros. Nós precisamos também, como líderes, olhar para nós, olhar para a nossa compreensão de nós mesmos, a nossa liberdade espiritual no Espírito de Deus agindo em nós, a nossa capacidade de sentir o amor de Cristo agindo em nós e sendo esparramado nas nossas palavras e ações. E descobrir cedo ou tarde que nós não temos nada a oferecer a não ser nós mesmos e a pessoa de Deus dentro de nós. A pessoa do líder hoje e que gera frequentemente o coração da comunidade, a emocionalidade dele, a sua saúde mental vai ser cada vez mais fundamental para que a gente produza igrejas com qualidade, desenvolva ministérios eficazes. Sem essa integralidade, individuação nossa na pessoa de Deus, em Cristo, em nós mesmos, as nossas boas intenções, por mais que sejam boas intenções e tenham motivações legais, serão distorcidas, nubladas pela ansiedade, cheias de nervosismo, de ambições pessoais, de narcisismos, de preconceitos e de um orgulho frio. Que Deus nos abençoe, então, a sermos líderes mais parecidos com a alma e com o coração de Jesus Cristo.